Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, gravar mais um exercício para vocês de diagramas de esforço interno solicitantes, tá? Tirei o exercício aqui do livro do Beer Johnson, que é um livro que a gente usa bastante aí na engenharia. Vamos ao exercício de hoje, olha só. Então, o exercício de hoje é uma viga biapoiada, tá? Então, essa viga biapoiada submetida apenas a carregamentos concentrados, tem esse carregamento vertical e tem esse momento aplicado aqui, tá? E o primeiro passo desse exercício é resolver, calcular as reações de apoio, tá bom? Então, não dá para você fazer o diagrama, que é o nosso objetivo aqui de hoje, tá? Antes de calcular as reações de apoio. Você tem que saber o valor dessas reações, senão não dá para fazer o diagrama, tá? Se tentar fazer, vai dar errado, certo? Então vamos às reações. Eu tenho um apoio fixo, tá? Então, apoio fixo tem duas reações, uma vertical e uma horizontal, e tem um apoio móvel que tem só uma reação, aqui no caso, vertical. Eu vou aplicar aqui a soma de forças em X, tá? E aí eu vejo que não tem nenhuma força além desse AX, então o AX vale zero nesse caso, tá? Vou fazer a soma das forças na vertical, é soma de forças em Y, então tem o AY e o BY para cima, positivos, e o 4 para baixo, menos 4. Eu isolo aqui, deixo mais bonitinho, né? AY mais BY igual a 4. Ainda não resolvi aqui, não tem o resultado do AY nem do BY, que vai me ajudar no diagrama, tá? Então o que eu faço? Tem que fazer uma soma de momentos. No caso, eu vou fazer a soma de momentos no ponto A, tá? Poderia ser no ponto B também. Então eu sempre faço a soma de momentos em cima de um apoio, tá? Isso te ajuda a ganhar tempo. Então, ou escolhe o ponto A ou escolhe o ponto B. Escolhi o ponto A. Qual que é a convenção que eu estou utilizando? Eu estou utilizando que em relação ao ponto A, girar horário é positivo. É a minha convenção, tá? Se você quiser usar anti-horário negativo, dá certo também, tá? Meu caso aqui eu uso horário positivo. Então eu vou pegar esse momento que olhando de frente ele gira horário, ó, tá vendo? Ó, de frente ele está no sentido horário, tá? Não importa, né? Onde está o ponto que você escolheu, ele sempre vai ser sentido horário. Então ele entra aqui na minha soma direto, valor 2, positivo. Não vai multiplicar ele por distância nenhuma, né? Ele já está em quilonewton vezes metro, tá? Então ele é 2. Quem gera momento também? Essa carga vertical. Agora essa carga é força vezes distância. Então a carga vale 4, é esse 4 aqui, ó, esse primeiro aqui, e a distância, né, no caso coincidiu, é 4 também, esse outro 4 que está aqui, tá? 4 vezes 4. BY está aqui nesse ponto, ele está para cima, ele gira anti-horário, tá? Então ele tenta girar a viga anti-horário em relação ao ponto que eu escolhi como referência. Então é BY vezes 6, tá? Negativo porque é anti-horário. Resolvo, acho BY igual a 3, né? Volto nessa equação aqui de cima e acabo tirando AY igual a 1, tá? Então agora sim, eu tenho as reações de apoio, eu vou para o próximo passo, que é separar a viga em trechos e calcular, né, os valores das cortantes e momento fletor, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Então eu deixo aqui para vocês, né? Já preparado, já estou falando que vou trabalhar com trecho AC, né? Então eu tenho esse trecho AC, tenho o trecho CD e o DB, tá? Então eu vou trabalhar os três trechos, mas primeiro eu vou falar desse aqui. Antes disso, turma, só um detalhezinho aí muito importante que vocês tenham aí na cabeça, alguns conceitos básicos, tá? Então veja só, quando você tem apenas cargas concentradas, que é o exercício aqui de hoje, né? O que acontece com a cortante? A cortante sempre vai ser um valor constante. Pode ser até zero, né? Mas pode ser 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, um valor constante, um valor numérico constante, tá? Então esse é o resultado final. Quando você for desenhar o gráfico da cortante, vai ser um retângulo, né? Então em cada trecho vai ser um retângulo porque é constante. O momento é sempre um grau acima da cortante, né? Então se você tem um valor constante, um grau acima, é a equação do primeiro grau, tá? Então, a equação do primeiro grau, ou seja, quando você for desenhar o diagrama de momento, vai ser sempre em formato de reta, ou seja, você vai unir o ponto A com o ponto C, vai ser uma reta, tá? Porque é primeiro grau. Então, isso é importante para vocês. O outro detalhe é, quando você corta, né? Eu vou indicar o corte aqui para vocês, ó, eu corto um pouco antes do ponto C, né? Onde tem essa informação, então essa informação do ponto C não entra, eu cortei antes. Então, eu estou analisando de A para C, por enquanto a distância do ponto A até esse corte vale x, e o x vai de 0 a 2, que é o tamanho do trecho, né? O que é importante, turma? Esse corte, esse é o ponto de referência.
é o seu ponto que a gente chama de polo, né? Ou chama de referência mesmo, né? Ou ponto fixo, alguma coisa como você queira chamar. É a sua referência. Então, a cortante, lembra lá que é a soma de forças verticais, né? Nesse caso aqui. Então, se ela girar horário em relação a esse corte, que é seu ponto de referência, a cortante é positiva, tá? Então, girou horário em relação ao corte é positivo. E o momento? O momento, turma, eu peço para vocês imaginarem aqui que você está segurando a viga na posição do corte, tá? E aí depois você pega, aplica uma força para cima na outra extremidade, que é aqui, ó, esse 1 aqui tá para cima, tá? Então você indica, tá aplicando essa força para cima. Se a ponta for para cima, né, isso é positivo, tá? Ponta para cima é positivo, tá bom? Então essa é a nossa convenção, tá, de momento. Isso é importante vocês terem na cabeça, essa convenção aqui, porque eu vou resolver tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E aí eu tenho que usar obrigatoriamente essas convenções, senão não vai bater, tá? Fazer de um lado e do outro, certo? Então vamos aqui, ó, o primeiro, cortante. Cortante, né, do corte para trás, eu só tenho essa força vertical, que vale 1, ela gira horário em relação ao corte, então ela apareceu aqui mais 1. Veja, turma, que a cortante do ponto A até o ponto C, ela vai ser constante com valor igual a 1, tá? É o que eu tinha falado aqui, ó, constante, tá? E o momento? O momento é força vezes distância. A força é essa força igual a 1, e a distância é a distância até o corte, que é a referência, tá? Então, 1 vezes x. Por que eu coloquei positivo? Porque eu segurei a viga na posição do corte e na outra extremidade, que está 1, eu joguei a ponta para cima. Então, isso aqui é positivo. Tá? Como está em função de x, equação do primeiro grau, eu substituo esse intervalo que está aqui. Então, eu tenho aqui, ó, quando é zero, o momento é zero. Veja que eu não tenho momento nenhum nessa extremidade, então está coerente esse resultado. Tá? E quando o x vale 2, que eu estou no ponto C, eu tenho um momento igual a 2 kN vezes metro. Tá? Esse foi o primeiro trecho. Agora eu vou para o próximo trecho. Tá? Então vamos lá. Turma, o próximo trecho é de C para D, tá? Então vou ainda da esquerda para a direita, tá? Eu vou resolver o exercício um pouquinho diferente dos exercícios anteriores que estão aí para vocês, que eu resolvi por integração, tá? Mas é um método um pouquinho mais tradicional, que muita gente usa, eu acho que vale a pena eu colocar aqui, né? Para, de repente, se vocês tiverem dúvida nesse método, aplicar também, que fica muito fácil também, tá? Dá uma olhada só. O trecho que eu vou analisar é de C para D, então a referência, o X, eu estou colocando em cima do ponto C, tá certo? Você pode fazer um diagrama de corpo livre, ou seja, fazer um desenho só desse pedacinho aqui, tira e apaga toda a viga e olha esse diagrama de corpo livre, ou pode deixar desenhado do jeito que eu deixei, só lembrar que o X está começando no ponto C, então quando ele está no ponto C o X vale 0, se chegar no ponto D o X vale 2, tá? Vale 2, tá aqui ó, esse tamanho de trecho. O que é importante aqui? Tudo que tiver do corte para trás, como eu estou da esquerda para a direita, vai entrar na conta, tanto da cortante quanto do momento. Tá? Como assim? Dá uma olhada aqui na cortante, olha só. Se você analisar só o trecho de C para D, não tem nenhuma carga vertical, certo? Mas tem a carga vertical que ficou lá para trás. Ou seja, quanto que vale a cortante de C para D? Cortante C para D é impactada por essa carga vertical, tá? Então você vai considerar tudo que ficou do corte para trás, tá? Tudo. Então você tem aqui carga vertical, é a única que tem, vale 1. E momento? Momento também. Tudo que ficar do corte para trás. Só não esquece que sua referência está no ponto C. Então dá uma olhada aqui, ó. Olha como que eu escrevi a equação do momento, né? Vamos explicar aí, né? O que aconteceu? A sua referência é o corte. Momento é força vezes distância. Então é a força vezes a distância até chegar no corte. Tá vendo que a força de 1 ficou aqui atrás? Qual que é a distância dela até chegar nesse corte? Então, ela anda primeiro essa distância de 2, que é essa distância aqui, ó, tá? E chegou no ponto C. Então, ela andou 2 e chegou no ponto C. Quanto falta para ela chegar no corte? Falta x. Então, a distância é 1 vezes, né, 2 mais x, que é a distância, tá? É a força vezes a distância. 2 mais x. Mais 2. O que é esse mais 2? Esse valor de 2 aqui, ó. Tá? Então esse é o momento, ele é constante, ele entra direto, não precisa multiplicar por distância. Tá? Então repetindo, esse 1 é esse 1 que está aqui, vezes a distância até o corte. A distância até o corte é 2 mais x. E esse 2 que está aqui é esse 2. Por que é positivo? De novo, segura na posição do corte, segura, turma, em cima e embaixo na outra extremidade da viga e gira.
você vai perceber que ao girar no sentido horário, ele vai tentar jogar a ponta para cima, tá? Jogou ponta para cima é positivo. Se você quiser, pode deixar a equação assim, ou se você quiser, você pode, né, dar uma trabalhada nela, ela vai se reduzir a isso, ó, x mais 4, tá? Eu deixo esse resultado. Caso você queira fazer pela integral do jeito que eu estava fazendo, pode fazer e ver se bate aqui o resultado, tá bom? Então, x mais 4. Substitui o intervalo, no ponto C o x é 0, o momento vai para 4, e no ponto D o x é 2 e o momento vai para 6, tá? Então esse é o segundo trecho. Vamos ao nosso terceiro trecho aqui, ó. Dá uma olhada. Turma, o terceiro trecho eu vou fazer de B para D, B de bola para D de dado, tá? Ou seja, eu vou fazer da direita para a esquerda, tá? Então eu escrevo as letrinhas aqui na ordem que eu vou fazer, tá? Então eu deixo claro o sentido que eu estou fazendo. Eu estou fazendo da direita para a esquerda. Dá uma olhada aqui, ó. Então eu peguei no ponto B, agora o X cresce aqui para o lado esquerdo, tá? Cortei antes do ponto D. Por que eu vou fazer isso, turma? Eu vou fazer isso porque, fazendo da direita para a esquerda, né, é como se esse pedaço todo não existisse para mim. É como se a viga estivesse começando no ponto B. Tá? E do ponto B para a direita não tem nada de informação. Ou seja, fica muito simples eu fazer o diagrama, né, ou as equações de B para D. Né? Por quê? Porque eu não preciso olhar todas as informações que ficaram para trás. Tá? Então, olhe só esse trechinho aqui. Tá? E aqui é importantíssimo as nossas convenções de sinal, tá? Então vamos para a cortante primeiro. Como fica a cortante? A cortante fica menos 3. Por quê? O corte é a minha referência, ele é nosso ponto fixo, o nosso polo. Eu olho essa força vertical que está aqui, que gera cortante, ela vai girar anti-horário. Horário é positivo, então anti-horário é negativo, tá bom? Então, menos 3, constante. E o momento? Turma, o momento ele vai ficar mais 3, mais 3x. Por que mais? O corte é o ponto fixo e essa força de 3 está jogando a ponta para cima. Jogou a ponta para cima é positivo. Vejam, tá? Não assuste, isso é normal. Da direita para a esquerda, o sinal da cortante não bate com o sinal do momento, tá? É o contrário mesmo, tá? Então tá tudo certinho. Então por isso que eu falei no início do exercício, essa conversão aqui, desculpe, né? Convenção de sinal aqui é importantíssimo caso você queira fazer tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, tá bom? Então vamos adotar isso aqui. Então, adotei aqui, deu 3x, substitui x igual a 0 é no ponto B de bola, tá? Tá aqui, então o momento é 0, veja que na extremidade da viga não tem momento, tinha que dar 0, e no x igual a 2 vai dar 6, tá? Então agora eu tenho todos os valores e jogo esses valores num gráfico que está aqui na próxima tela, dá uma olhada. Então, aqui na próxima tela, já deixei desenhado para vocês e eu quero chamar a atenção. Lembra lá no início da nossa resolução, eu falei, ó, a cortante é constante, ou seja, os desenhos são retângulos aqui, ó, tá vendo? Ó, tudo constante. E nenhum trecho tem carga distribuída, tudo cargas concentradas, tá? Cargas concentradas, eu tenho aqui diagramas de cortante constante. Equação do primeiro grau, quando eu tenho, equação de momento fletor, quando eu tenho carga concentrada, é primeiro grau. Então, se é primeiro grau, tudo em forma de reta, tá? Isso que é importante, tá? Outro detalhezinho importante, turma, olha para o diagrama de cortante. Quem que impacta o diagrama de cortante? As cargas verticais. Olhe para os extremos. Tá vendo que aqui deu 1 a reação? Com quanto começa a cortante? Começa com 1. Tá vendo que deu 3 na outra extremidade? Com quanto começa? Não importa se é positivo ou negativo, mas começou com 3 aqui, tá vendo? Outro detalhe, tá vendo que deu um pulo aqui na cortante? Esse pulo é 1 mais 3, quanto que dá? Dá 4. Dá uma olhada aqui, 4. Tá bom? Então, esses detalhes são importantes. Os extremos te dão direto os valores de partida e no meio, se tiver algum pulo, esse pulo coincide com a carga concentrada. Para o momento, dá para fazer a mesma analogia. Veja que nos extremos, eu não tenho nem momento no ponto A, nem momento no ponto B, tá? 0 e 0. Está vendo que o único trecho que deu um pulo foi esse? Foi de 2 para 4? Qual que é a diferença aqui de 2 para 4? A diferença é 2. O que tem aqui nesse ponto? Tem um momento igual a 2, tá bom? Então, esse conceito é importante vocês terem na cabeça para resolver o exercício mais rápido e já conferir para ver se está tudo certo ou não.
Tá bom, turma? Então até o próximo vídeo aí. Até mais.